Sejam bem-vindos a mais um RMcast, o único podcast de engenharia gravado numa mesa de sinuca que eu saiba, até que alguém me prove o contrário. Estou aqui, eu sou Fernando Guimarães, um dos sócios da RN+, uma das maiores empresas de cálculo estrutural no Brasil. Estou aqui com o meu amigo Caio Aguiar, professor, engenheiro nosso, influenciador, faz marketing, logo e um monte de coisa, e também é host desse podcast comigo aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. E hoje, Caio, nós falaremos, o tema do podcast é Projeto Estrutural para Residências. Será que dá para resolver tudo com o Zé? E para falar sobre esse assunto, quem nós temos aqui, Caio? Então, hoje a gente tem mais uma vez a Samara Marques. Já a segunda vez, acho que terceira vez que ela vier aqui, a gente dá um boleto, né? É isso aí. Pra ela vira sócia do podcast. Não, peraí, um boleto não. Eu quero participação de lucros, né? Coisas assim. Mas não, tá dentro. Virar não cara. Mesmo. Acho que primeiro paga a parte do aluguel, e aí depois a gente pode ver alguma coisa de pagar a lucro. mensalidade dos equipamentos. Então, pessoal, assim, pra quem não conhece a Samara ainda, e ainda não teve a oportunidade de assistir o podcast anterior que ela gravou com a gente, a Samara, ela é engenheira civil pela Facens, se formou ali em 2018, também fez a pós-graduação em estruturas na Facens e hoje ela é empreendedora, dona da Alta Casa Engenharia, que faz muito projeto residencial, né? E tem sempre a brincadeira que a gente faz aqui, né? Ela é dona do feed mais rosa de estruturas do Brasil. Seja bem-vindo, Samara. Muito obrigada, não poderia deixar de agradecer mais esse convite, não é mesmo? Estamos aqui sempre na RM, primeira vez pessoalmente, mas já sou de casa, né? Já é de casa já, e acho que tem ainda vai aparecer em mais algumas coisas. Com certeza, acho que tem conteúdo para isso. E a gente está aqui também com o Luiz Felipe, prefere mais ser chamado de Felipe, que o Luiz dá um aspecto meio... Fica muito mais velho, né? Parece que tem uns 45. Então, o Felipe, ele é formado em engenheiro civil lá na Faculdade Metropolitana de Campinas, se formou em 2014. Ele trabalhou por 6 anos como engenheiro em um escritório, até que ele decidiu empreender e criou a Prime Engenharia Estrutural. Hoje já tem aí cerca de 3 anos, né, que você está empreendendo, e olha só, ele já fez 135 projetos residenciais em 3 anos. O que você acha, Fernando? Eu acho que é uma boa métrica, cara. 135 em 3 anos está muito bem. Acho que é um exemplo para quem está começando, é um volume grande. E hoje a gente vai falar sobre o projeto estrutural de residências. Vamos ver o que vai sair daqui desse bate-papo. Sensacional. Acho que os dois aqui são ótimos exemplos. Residência. A gente começou fazendo residência. Hoje é bem difícil a gente fazer. Mas eu acho que é o caminho natural para todo mundo. Quem vai começar com cálculo estrutural, a maioria dos profissionais começam fazendo residência. É muito difícil uma pessoa começar fazendo um prédio. Eu não conheço, eu acho difícil. Acho que o caminho inicial começa fazendo casa. Caminho natural, né? Começar de baixo. Vai pegando casas maiores e aí chega no momento que eu acho que você decide se você continua com casas de alto padrão, casas grandes, ou se você vai para prédio, né? Acho que é mais ou menos por aí. E começa com um prédio mais simples e, de novo, vai evoluindo. Mas acho que um fato curioso aqui, para a gente comentar nesse podcast, é como que eu conheci os nossos 2 convidados. Os 2 convidados eu conheci por causa do Instagram. Eram seguidores meus, comentavam os meus stories, a gente acabou conversando muito, viramos amigos, o networking foi fluindo e hoje eles estão aqui gravando um podcast com a gente. E o Luiz Felipe tem uma particularidade que foi, ele pedia muito a minha ajuda nos projetos estruturais. Ele falava para mim, Caio, você tá sendo um talento desperdiçado aí no Maranhão, pô, tô te vendo aí ralando pra caraca dando aula, você não tá conseguindo pegar projeto, você tem que vir pro mercado de São Paulo, é aqui que tá o dinheiro. E aí ele falou, Caio, me dá o teu currículo, eu vou jogar na melhor faculdade de engenharia, na melhor empresa de cálculo estrutural que eu conheço aqui em São Paulo. E, cara, eu tenho certeza que eles vão te chamar. Eu não acreditei.
Eu entreguei o meu currículo na mão dele desacreditado, só pra falar que eu não tentei. Empresa seria a NN+, né? Aí deu acho que umas 2 semanas, você e o Raul me entrevistaram. Então eu tô aqui por causa dele. Digamos então agradecer mais uma vez aí. Obrigado, eu quero participação nos lucros. Participação aí nos rendimentos do Caio, então digamos que é culpa do Felipe, então. Culpa dele. Muito obrigado, hein, Felipe? Mandei pra Natália. Natália, tá precisando de um cara meio a boca aí? Era o Caio. Isso aí, uma surpresa muito... Importamos o Caio e não nos arrependemos disso. Então, do outro lado do país, vezes, né? Pra quem não sabe, eu sou carioca, por esse sotaque não tem nem como não saber. Tava morando no Maranhão e agora eu vim pra Vinhedo, em São Paulo, trabalhar na RM. Isso aí. Cada hora num lugar diferente. E não aprendeu a falar porte porque ainda nesse um ano, né, cara? O meu sotaque é chato, não dá pra tirar isso. Se alguém estiver incomodado com o ruído aí, não é nenhum problema de som de gravação, é o próprio sotaque do Caio. E o pessoal da produção pode ficar tranquilo, não vou roubar ninguém. Bom, vamos lá, galera. Então, assim, vocês hoje, ambos empresários, e vocês atuam majoritariamente com casas, residências, certo? Como que funciona esse modelo de negócio, assim? Explica pra gente aí, como é que funciona o modelo de negócio de casas, para quem tá... Imagina quem está assistindo a gente ainda não tem essa visão de empreendedorismo na engenharia civil, como é que funciona o modelo de negócio, de estruturas para residências, porque às vezes a pessoa pensa, é uma casa, mas muita coisa envolve uma casa, sabe? Onde buscar clientes, onde vocês conseguem ganhar, monetizar esse serviço? Eu acho legal ressaltar que a gente sempre começa um bate-papo antes, né? Um aquecimento para chegarmos até aqui. Já quase que rolou uma mini mentoria ali com o Raul, né? De empreendedorismo. Exato. E assim, é notório que para entrar nesse mercado de estruturas em residências, a gente precisa de apoios, né? De outros pilares que te inseram no mercado. E um deles é realmente quem trabalha com projetos arquitetônicos, sendo arquitetos ou engenheiros. Aqueles que são responsáveis por encaminhar o cliente e falar assim, a necessidade da sua casa não é só de um desenho de layout, é também de segurança, é também de uso, como que vai ter, se essa casa ela vai levantar suas expectativas acima ou abaixo, em relação a todas as coisas, né, hidráulica, elétrica e a estrutura, acho que vem sempre em primeiro lugar em quesito segurança. As pessoas sempre pensam, eu quero uma casa que seja aconchegante, legal, quero que ela tenha o pé direito duplo, mas ela não tem esse senso de o que eu preciso para ter aquele pé direito duplo, aquele vão maravilhoso. E aí que entra a nossa parte, mas sempre com algum pezinho atrás, sabe? Que vai tipo meio que dando uma empurradinha. Bom, acho que aí você pergunta também sobre a parte de captação de clientes. É até um pouco complicado porque eu não lembro muito de como começou a aparecer. Você lembra do primeiro cliente? Lembro. Foi uma moça que trabalhou comigo, que estudou comigo, e aí tinha que fazer uma área de lazer num prédio. Foi meu primeiro projeto da empresa, nem tinha CNPJ na época. E aí o negócio começou a andar. Só que daí eu tinha uma chave, que se um dia o Cid assistir isso aqui, ele vai ver. Toda vez que eu estava em algum lugar e eu conhecia as pessoas, eu sempre usava que eu trabalhei lá. Então, você trabalhou. Aí meio que isso trazia um pouco da confiança. E aí começou a... Porque ele tinha, assim, ele era muito bom, então o pessoal conhecia. E aí falava no nome dele, o pessoal, beleza. Aí começou a vir um daqui, outro dali. E aí os clientes hoje, assim, até... Enfim, eu não faço propaganda nenhuma, a não ser eu tenho meu Instagram e as coisas vão vindo no boca a boca e vai acontecendo. Indicação, né? Por projeto de casa, acho que concordo 100% com o que ela falou, né? Tem muita... principalmente a gente falando às vezes de projeto pequeno, né? Eu comecei com projetos muito pequenos também, aí era o nosso papo, o outside lá, que a gente tava lá fora. Tem muita gente que não tem um engenheiro, né? E o cara vai lá e faz a construção, obra, o cara às vezes nem sabe ler seu projeto, você pensou naquilo lá. Fez um projeto bonitão, mas você não sabe se na obra tá igual, né? Exato. Tá fiel ao que você projetou. Então, além de a gente ter o problema do cálculo, que às vezes a arquitetura não bate nada com nada, às vezes o arquiteto nem pensou muito no projeto. Você olha aquele render maravilhoso, o cliente fala, essa vai ser minha casa, mas a hora que
que você vai calcular, você fala, nossa, cara, não pensou em nada. Além de a gente ter que resolver esse problema, ele tem um outro, que é esse aí que a gente tava falando. O cara, às vezes, nem sabe ler seu projeto, ele fala, não, já fiz um monte dessa, doutor. Deixa comigo. Bem assim. Eu acho que é legal a gente pontuar, porque assim, quando vai se construir uma casa, envolve um monte de coisa, né? Então, já normalmente começa com um projeto arquitetônico, que é a ideia da casa, como que vai ser a estética da casa, o formato, a geometria, onde vão ser os cômodos, o formato, o que vai ter em cada coisa. E aí não é só o projeto arquitetônico. Como é que você vai acender a luz na sua casa? Tem que ter um projeto de instalações elétricas. Como é que você vai dar descarga no vaso sanitário? Tem que ter um projeto hidrossanitário, né? E beleza, como é que tudo isso fica de pé? Tem que ter projeto estrutural. Então assim, o projeto estrutural, não sei as métricas exatas, mas ele engloba mais ou menos de 20% a 30% do custo da execução da casa. Depende do porcelanato, do granito, mármore que ele vai botar. E do peso da mão do engenheiro também. Porque senão pode dar 5%, né? Exatamente. Mas assim, se uma pessoa vai investir... Porque, vamos lá, casa, às vezes é uma família que ficou a vida inteira acumulando patrimônio para finalmente comprar o sonho dele da casa própria, né? Tem gente que não fica tanto tempo assim acumulando, né? Às vezes algumas pessoas começam um pouco mais cedo. Mas às vezes é esse tipo de público. Foi lá, juntou dinheiro a vida inteira, vai comprar uma casa. Cara, não é só tá aqui o dinheiro, faz a casa. Envolve várias coisas. Poxa, se a estrutura custa aí de cerca de 20% a 30% da casa, tem certeza que você vai querer colocar na mão de qualquer um para fazer o projeto estrutural? Porque tem dois problemas. O primeiro é custo. Se o projeto estrutural não for econômico, cara, você vai ter que arranjar mais dinheiro para fazer a tua casa. Porque você vai gastar mais com concreto e aço, principalmente. O aço está ficando cada vez mais caro. E o segundo é, como é que eu vou deixar isso aqui de pé? Quando é uma construção simples, né? Você não tem um esforço assim de pensar onde tem que ter pilar, viga e tudo mais. Quando a gente começa a entrar no alto padrão, que são aqueles vãos enormes, a parede do primeiro pavimento não casa com a do segundo, é dificílimo você posicionar um pilar, então começa a ser muito difícil você idealizar uma concepção estrutural. E aí tem que ter um engenheiro de estruturas muito experiente para dar essa solução. Então eu enxergo esse nicho dessa forma. Não sei o que vocês acham. Eu acho que tem a questão econômica, é muito importante, como você disse, aço, concreto, é curva A em qualquer obra, então às vezes você consegue economizar lá. Acho que o bom projetista, tanto para casa como para prédio, é isso aí, ele tem que entregar uma solução, viabilizar uma solução legal que a arquitetura pensou, mas com o menor custo possível. Não adianta você viabilizar esses vãos enormes, mas lotar de aço, fazer uma estrutura caríssima, que às vezes, muitas vezes inviabiliza até a obra. Às vezes o cara tem um orçamento limitado, ele fala, olha, vamos lá, fazer uma casa, gente, não é um volume pequeno de dinheiro, tá? Vamos supor aqui 1 milhão para fazer uma casa. O cara tem um orçamento de 1 milhão. Aí você pega o projeto e olha, me desculpa, mas com 1 milhão dá para fazer metade da casa que você tá querendo aqui. A casa vai diminuindo. Entendeu? Aí tem que conscientizar o cliente, olha, custa tanto mais ou menos por metro quadrado para fazer uma casa. Então, se você tem esse volume de dinheiro, você tem que fazer uma casa compatível com que você pode investir. Pois tem essa questão econômica e tem patologias, que é importante. Tem muita gente hoje... Vocês sentem isso ainda? Tipo, tem muita gente que faz a casa e não contrata o calculista? Aí chega na hora da execução e fala, eu descobri que eu tenho dinheiro só para fazer um quarto. Mas sabe um problema? Acho que a estrutura ainda é muito mais contratada. O problema é hidráulica e elétrica. E aí não tem, sabe o que o cara faz? Ele vai lá e passa tubo no ele acha que tem que passar. É aí que tá o problema. Exatamente. Assim, vale também ressaltar que essa questão da economia não é que vai ser econômico, é que é a melhor solução, mais viável. Porque às vezes eu vejo pelos meus clientes, que são menores, né, do que os do Felipe, eles estão tão preocupados com o custo, mas assim, às vezes o cara vai lá, compra um terreno num determinado local, o solo é péssimo. A gente vai ter que fazer uma estaca assim,
de 40 porque tem água lá embaixo, então a gente vai adotar soluções... Fundação é sempre uma incógnita. Então vamos adotar soluções mais baratas. Daí ele fala, mais barato, eu vou gastar 30 mil na fundação? Aí você fala, não, mas calma, poderia ser pior. Poderia gastar 60. Mas qual o problema que o Benito diz? Quando o cliente fala, mas precisa de sondagem? Em prédio isso não acontece, né? Sim, até entra muito nesse assunto que o Caio estava falando assim, é um lote muito grande. E quando a gente fala de clientes menores, eles não entendem essa proporção de quantos projetos eu vou ter que contratar. Porque ele começa assim, pelo arquitetônico. Às vezes ele nem sabe, né? Exato. Aí eu quero uma casa bonita. Daí vai lá, contrata. Daí quando o arquiteto ou o engenheiro vira e fala assim, ó, agora você vai ter que fazer a topografia para eu poder fazer sua casa. Aí fala, topografia? O que é isso? Aí vai, eu quero, viu, você tem que fazer o estrutural pra ver onde que vai ser sua casa. Aí ele chega pra mim e fala, e aí, o que eu preciso? Uma sondagem. Sondagem? Porra, mas 4 mil reais? Como assim? Mas tem o seu projeto, ainda tem que pagar sondagem, e ainda tem que pagar a prefeitura, ainda tem... Então, assim, eu acho que falta conscientização do mercado, das pessoas. O próprio profissional tem que estar constantemente conscientizando esse tipo de cliente. Sim. Porque quando você vai lidar com um prédio, Ele já sabe, né? ele já está educado, ele já sabe exatamente do que precisa. A construtora já sabe. Agora, o cara que foi lá, que não é engenheiro, comprou um lote e quer construir a casa dele, não faz a menor ideia do que ele vai precisar, né? Ele não sabe nada disso que vocês estão falando, ele não sabe o que é uma sondagem. Na maioria das vezes, né? Sim. Tem gente que sabe. Não sabe o que é uma sondagem, não sabe o que é um levantamento topográfico. Ele nem sabe que existe um engenheiro para cada tipo de coisa. Ele não sabe que é um engenheiro para elétrica, um para hidráulica, um para estrutura, um para acompanhar a obra. Exato. Né? Porque tem que ter um cara lá no local e o arquiteto, às vezes ele acha que o arquiteto faz tudo, né? Olha, talvez até tenha algum arquiteto aventureiro que tente fazer tudo, mas acho muito difícil um único profissional conseguir fazer tudo com a qualidade que merece. E aí entra aquela pergunta. O cara vai lá, quer fazer a casa. Ele contrata só um pedreiro ali da confiança que indicaram para ele. O que vocês acham? Dá certo fazer casa só contratando lá o seu Zé? Não, óbvio que não. Mas é que também, hoje, se você for pensar, a maioria dos condomínios exigem que tenha uma RT, pelo menos, de execução. E eu não dou RT de execução de jeito nenhum. Então, o cara vai ter que contratar um engenheiro. Tem que contratar. Então, no final das contas, tem o pessoal que vende RT também, não tem? Tem uns caneta de ouro aí por aí. Mas, todos esses problemas que vocês estão falando, juntando, aí entra um pouco lá de empreendedorismo, porque você tem que acabar... Que você está falando, tem que educar o cara. Mas eu sempre, de forma educada e de forma a mostrar pro cara, eu tento mexer lá no bolso dele. Porque... dinheiro é uma coisa que ele entende. Porque a hora que eu falo pro cara, eu falo, cara, você tá... Que nem às vezes o cara deve chorar, putz, você tem um projeto aqui, você comprou, tipo lá, 8 mil pra fazer um projeto. Aí chega um cara e fala, eu tenho aqui por 6 mil. Aí você fala, cara, tá bom, eu não sei quem é o cara, eu não o conheço e é antiético da minha parte falar mal. Mas tenta ver o background do cara, pede um portfólio, porque às vezes você está economizando 2 mil comigo e às vezes numa fundação dá para você me pagar 10 vezes com tanto dinheiro que o cara vai gastar de material e mão de obra lá. Então assim, a hora que eu começo a fazer o cara... Eu tenho que trazer a percepção pro cara aqui. A percepção global, né? Eu não posso trazer a técnica para ele, porque o cara não vai entender. Então, eu tive que aprender a fazer isso. Eu virei vendedor, na época, secretário, estagiário. Faz tudo, né? E aí você tenta mostrar pro cara, trazer a percepção, porque é a mesma coisa que os dentistas começam a falar pra você, não tem nada. Então, assim, o cara tem que trazer outro tipo de percepção que qualquer pessoa entenda, né? Tem que falar o clientese, né? E não... Vender é importante, independente do nicho. Pequeno, grande... Toda empresa tem que vender alguma coisa, né? E aí você tem que falar a linguagem do cliente, o que ele entende, né? E é isso mesmo que você falou, isso é verdade. Acho que em todo o mercado, né? Mas a gente passa muito por isso. Muitas vezes a gente está com preço acima numa concorrência e o cliente abre isso pra gente. E em estrutura, é muito verdade isso aí, porque às vezes ele economiza, a gente tem uma conta aqui, pelo menos na parte de prédio, casa talvez seja parecido, não sei se tem esse número, mas a gente representa ali menos de 1% de tudo que vai custar o empreendimento. O projeto estrutural é menos de 1%. Então, às vezes ele economiza, tá 10 mil, 20 mil mais barato, ou 2, que nem seu caso aí. Só que a estrutura, ou na fundação principalmente, né, tem muita variação. Às vezes esses 2 mil não é nada, perto do que ele pode gastar mais com um outro projetista, com menos experiência, ou sei lá, e que fez uma solução mais cara. Sem falar patologia, né, que também
Então, às vezes ele economiza esses 2 mil, ele acha que tá ganhando, chegar no final ele comprou uma torneira de 2 pau, entendeu? E aí o problema acontece. Até no próprio projeto de fundação, uma estaca a mais que o cara bota no projeto dele, já tirou essa diferença de um projeto para o outro. Exatamente, é isso aí. Então assim, para quem trabalha com casa, o cliente de vocês, quem é? Para quem vocês vendem? Pro arquiteto. Vocês vendem pro arquiteto. Apesar de quem me pagar é o proprietário. A grande maioria é pro arquiteto. É muito raro vir um cliente inicial. É que depende. Por exemplo, como eu trabalho na rede social, então o network acaba favorecendo. Então a gente acaba trabalhando para outros engenheiros. Né? Muito. Assim, eu faço parte de hidráulica, mas eu preciso de um estrutural que seja compatibilizado, né? A gente está falando muito disso no momento. BIM, com tudo. Então, acaba tendo essa procura entre profissionais. Muito raro é chegar no cliente final. Ele para assinar e falar, viu, eu vi seu trabalho. E é um negócio meio contra-intuitivo, né? Você procurar o arquiteto e não um cliente final. Em outros mercados, eu acho que ninguém pensaria nisso. Não no primeiro momento, né? Porque é o coração do arquiteto que você tem que ganhar, né? O arquiteto, você ganha no coração dele, você fazendo o serviço ali certinho, porque ele sempre é o cliente inicial do seu cliente final, entendeu? Isso é uma coisa que eu falo sempre na minha mentoria também, que eu considero o morador, a pessoa que vai morar ali nessa casa, eu considero ele o usuário. Por mais que ele te pague, que ele seja quem vai pagar, eu acho que ele é o usuário. Ele, lógico, ele é um influenciador, ele precisa te aprovar, ele vai te contratar, mas quem você precisa vender o seu negócio é para o arquiteto primeiro, porque a primeira pessoa que ele vai contratar é o arquiteto. Exato. Primeiro ele contrata o arquiteto. Aí às vezes ele nem sabe que ele precisa de um projeto estrutural. Aí o arquiteto vai lá para ele e fala assim, viu, você vai precisar de um cálculo estrutural. Poxa, e aí? Você tem alguém para indicar? Geralmente é o caminho. É muito difícil, eu acho, né? Muito difícil o cara chegar no Google e escrever assim, cálculo estrutural. Aí achou bonito ali o site e compra. Eu acho difícil. Entendeu? Até porque essas pessoas normalmente não sabem que precisam disso. Posso contar uma história bem curta? Pode. Foi o que me trouxe para aquele caminho que eu estava falando de fazer as casas de bilhões, desses negros bilionários. Teve um projeto que eu fiz. O cliente foi indicado de um casal de amigo meu, que eles são engenheiros, e me indicou porque esse cara era amigo. E aí eles tinham feito um projeto com um escritório que assim, é famoso nacionalmente, o cara teve até fora. E aí o cara falou assim, não, mas eu tenho um engenheiro aqui para te indicar. Aí o Ricardo, que era o dono da casa, que hoje é meu amigo, falou, não, cara, mas eu quero fazer com esse cara. Aí o cara falou, mas pô, será que esse cara não vai fazer cagada no meu projeto? Aí o arquiteto me ligou para saber quem eu era. Só que ele fazia projeto com o meu antigo chefe. Eu falei, cara, então eu fiz essa casa sua, fiz eu que fiz essa. Então beleza. Então aí foi pronto, aí eu consegui fazer esse projeto. Uma baita casa. Dali por diante, esse nome pesava tanto no portfólio que daí os escritórios grandes, todo mundo conhece ele. E aí o cara falou, pô, você fez projeto pro Padovani. E aí o negócio meio que foi indo dali e puxou. Abriu então, pra outro. Foi assim, é lógico. Então se eu for puxar a corda, foi um pouco de sorte lá atrás que o cara quis me escolher. Ele não quis ficar com a indicação do arquiteto. Nesse caso, o cliente final escolheu a mim e falou, não, vou te dar. Aí, putz, a casa tá pronta. Mas assim, a questão da sorte é meio relativa, né? Você tava tinha um pouco de preparado para aquela oportunidade. Sim, exato. Imagina o cara te indica e você não tinha esse portfólio naquele momento. Sim. E teve, no fim das contas, teve até que passar pelo aval ali do arquiteto. Ele Sim. fez uma avaliação, né? Sim. Mas aí você pegou o portfólio, seu histórico, isso é legal, você comentou. Para quem está comentando, muitas vezes fala assim, pô, mas eu não tenho portfólio, como é que eu vou, o que eu vou apresentar para o cliente, né? Que eu falo sobre apresentação, como apresentar um negócio. Mas eu não tenho portfólio. Cara, às vezes você não tem portfólio na sua empresa ainda, mas e o seu histórico? Para onde, em outros escritórios você trabalhou? Não tem peso? Então, no seu caso, ajudou, né? É que também em tal lugar, né? É que as casas que eu fazia não chegavam perto do padrão que ele fazia. Então o cara fala, porra, a casa que você faz, você quer fazer a minha? Então basicamente isso meio que pesou. Só que o cliente, porque o meu também estava um pouco mais barato. E o cliente falou assim, não, vai lá. Aí eu fiz, mas daí... que daí tem gente que às vezes fala, você não tem portfólio, faz casas aí, a Deus dará aí, posta que você já calculou. Mas aí chega um cara e fala assim, tá, mas me mostra uma pronta, sem ser esse 3D aqui. Aí que pega, esse é o problema. Bom, e Samara, você assim, vocês acham
A gente está falando aqui de onde conquistar o cliente, quem que é o cliente, então tem que conquistar o arquiteto. Às vezes você conquista um primeiro, ele abre para outros e tal. Vocês acham que no mercado de casas, você consegue conquistar esse arquiteto, ou vender, conquistar negócios pelo Instagram? Como é que vocês vão atrás de cliente? Aí agora vamos jogar um debate. Ela é a dona do Instagram, cara. Ela é a que manja. Olha, eu acho que assim, primeiro, bom posicionamento. As pessoas acreditam no seu posicionamento. E se você mostra aquilo de maneira segura, elas vão vir até você. Então, pra mim, pelo menos de primeiro instante, foi assim. As pessoas, nossa, olha, ela tá falando com tanta certeza de algo, então ela sabe. Sim. Então, ótimo. Formação também ajuda muito. Mas é um trabalho ascendente, como o Caio mesmo falou. Você começa por casinhas, coisas menores, você vai conquistando, daí de repente vira uma consultoria, porque a gente acaba prestando consultoria pro arquiteto, falando, viu, ó, esse vão aqui não vai dar certo, e se você quiser ele, vai ter que aumentar tanto de altura para poder colocar uma viga assim, assim, assado. Então, ele vai criando um laço afetivo com você, a ponto de fechar negócios. E é engraçado que essas parcerias, você faz uma aqui hoje. Amanhã, esse escritório que você fez um projeto, você colocou lá, fiz com esse escritório, o outro vai falar, não, pera, ela solucionou o problema do escritório X, ela vai solucionar o meu também. Então, funciona mais ou menos assim no Instagram. Mas tem que postar, tem que mostrar, tem que solucionar mesmo os problemas. É como o Felipe falou, tem que acariciar o arquiteto e falar, não, tá lindo esse vão, a gente vai fazer o possível para ele acontecer. É aquele famoso, quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Tem que plantar sementinha, dar um agrado, ir plantando e regando todo dia. E essa relação, ela vai amadurecendo. O Instagram é bom que é uma oportunidade que você tem para falar e mostrar que você sabe, né? Mas você consegue, então, vender pelo Instagram. O cliente chega para você pelo Instagram. Sim. E esse cliente geralmente é um arquiteto. Sim. Legal. Esse ano mesmo a gente já entregou alguns orçamentos para um único escritório de arquitetura, né? Que eles fizeram uma parceria no ano passado. Inclusive, isso é muito legal de comentar, porque a gente está o quê? Na segunda semana de janeiro e ela já fez alguns orçamentos. Pois é. Então tá bem positivo isso aí. E ambos só para esse escritório, sabe? Isso que é mais interessante. Todo mundo tá querendo já começar 2022 construindo. Que bom. Que bom. E assim, o que é legal dessa história de Instagram, de captação, é que assim, a gente fez um levantamento do ano de 2020 e do ano de 2021. No ano de 2020, para Alta Casa Engenharia, a gente teve uma captação de 30% dos projetos pelo Instagram. E no ano de 2021, 50%. Legal, então teve um bom crescimento. Né? Dá para ganhar dinheiro sim pelo Instagram. Tem que dar aula disso aí, pessoal. Tem que dar aula. Cara, eu tenho uma opinião aqui, mas eu queria saber a sua, Felipe. Você concorda? Você também consegue vender pelo Instagram? Como é que Não, é o meu você? posicionamento da Samara é totalmente diferente. Tem até vergonha de falar aqui. Mas isso é até legal, cara, porque você mostra uma segunda forma de captar cliente. Assim, ela angaria por lá. Eu não. O meu, olha, em 3 anos de Instagram, veio um cliente. Porque uma arquiteta postou, aí o cara viu único. Mas pra mim, o que acontece? Por exemplo, eu trago um conteúdo que eu falei que é bem grosseiro. O pessoal que me segue sabe, eu não faço nada assim. Eu vou lá, tiro um print da minha folha, coloco o 3D, mostro alguma coisa assim. Ou às vezes eu vou lá e filmo a tela de algo que eu fiz. Ponto, esse é meu post. Só que agora no meu feed, eu tento deixar organizado, pelo menos as casas que eu fiz, que às vezes algum cliente... pede um portfólio, então a gente tem um portfólio, mas também eu mando meu Instagram. Sim. Aí o cara olha, então meu Instagram ele serve muito mais de portfólio só pro cara falar, não, beleza, então era isso que eu tava porque é legal você ter o seu portfólio hospedado em algum canto que seja acessível, né? Então, você acabou optando pelo Instagram. Né, também. Justamente, então assim, eu e a Samara estamos lados opostos do globo, assim. Né? Mas é legal esse ponto de vista. Mas assim, por que somos opostos? Acho que cada um aqui trabalhou com as armas que tinha. Claro. Né? Eu não tinha isso, eu não tive experiência de escritório, né? Eu tive que ir atrás, por conta própria mesmo, meter a cara a tapa. Já você já veio de um escritório que foi ali o seu suporte. Então assim, lutamos cada um com as armas que tinha. Claro. Então, justamente, aí a Samara, esse é o negócio. Às vezes eu vejo o Caio mesmo, o cara, pô, veio cliente e fala, cara, nunca veio não, ninguém me procura lá pra... Mesmo porque acho que vocês têm um público diversificado, eu não.
Meu público, acho que, sei lá, nunca medi ali, mas deve ser pelo menos uns 90% de gente que faz o que eu faço. No meu, o que eu identifiquei é que é quase todo mundo engenheiro ou estudante de engenharia. A galera já projeta, eles têm dificuldade de resolver algumas coisas sozinhos. Eles me veem como uma autoridade, eu sou mestre em projetos de estruturas pela FRJ, se não for a melhor, uma das melhores faculdades do Brasil. E aí eles falam, pô, o Caio ele tem didática, ele tem conhecimento e ele é acessível. Ele entra em contato comigo no direct, te conversa, não, eu te ajudo sim. Aí a gente marca um dia, um horário, pronto. Então, no meu caso, é assim. Então, é bem diferente também do caso deles dois. Eu gosto de falar sobre isso aí, acho que esse debate é legal, porque é o que eu falo no dia a dia também nas minhas consultorias, sobre vendas. Eu acho o Instagram uma ferramenta, tanto que a gente usa bastante o Instagram, tanto na RM como no meu pessoal também, eu acho uma ferramenta muito bom quando a gente vende para B2C, principalmente. Não quer dizer que você não consiga vender para o B2B, entendeu, Samara? Que nem você faz Só aí. explicar para a nossa audiência o que é B2C e o B2B, caso alguém ainda não saiba. O B2C é o Business to Consumer, então você vende para pessoa física. Aí você fala, o cara vai fazer a casa, pode ser o caso. O cara vai morar lá, é a pessoa física, então ele compra de você. Pode ser considerado B2C. Embora a gente tenha falado que o cliente é o arquiteto. Já seria o B2B, que é o Business to Business. Aí você vende o seu negócio para outra empresa. Então eu acho que o Instagram é muito bom para quando você vende para o B2C. Para quem vende roupa e tal, itens assim para o B2C, eu acho sensacional. Eu entendo que para o B2B, quando a gente vende para construtoras e arquitetos, eu acredito muito mais no LinkedIn. E eu vejo o Instagram como um portfólio. Eu acho que o que eu estou querendo dizer não é que não é para fazer o Instagram. Acho que tem que fazer, porque muitas vezes você vai chegar pelo cliente ou por indicação, ou porque você prospectou, ou porque você achou no LinkedIn, mas ele vai acessar o seu site ou o seu Instagram para ver o seu portfólio, entendeu? Então eu vejo o Instagram como essa ferramenta, mas eu acho muito legal a história da Samara vender pelo Instagram, porque até então é algo que fala, pô, B2B vender no Instagram? Não sei. Mas ela trabalha muito bem no Instagram e funciona para ela. Então acho que fica o exemplo para todo mundo aí, que é para trabalhar tudo na real. E usar a arma que tem, onde você se dá melhor. Que dá para você captar clientes em todos os lugares. E acho que também é muito uma questão de perfil, né? Sim. O Felipe, por exemplo, ele já é um pouco mais tímido. Nossa. Então é natural ele ter mais dificuldade no Instagram. A Samara já faz uns reels com naturalidade. Eu detesto câmera, cara. Nossa, vamos tirar foto. Puta merda. Sensacional. Então acho que deu para quem está começando aí, com quem quer começar, provavelmente vai começar com casa, deu para entender onde trabalhar, né? Aquelas redes, onde conquistar o cliente. Uma noção, né, de onde prospectar o cliente. Agora, um negócio aqui que é interessante a gente comentar é que as casas não são todas iguais. Tem casas e casas, né? Tem casa com um padrãozinho mais simples, né? Que o pessoal gosta mais de padrão econômico. Sim. E tem as casas... Não pode falar baixo padrão. Que eu diria que é de altíssimo padrão, que são as casas lá dos bilionários. Mas, pessoal, você que tem o sonho da sua casa, tem casa que dá para você fazer com algumas centenas de reais, milhares de reais, e algumas que custam alguns milhões, né? Então, assim, você pode fazer uma casa de 100 mil a 10 milhões. Varia muito de acordo com o padrão que você quer construir. Como é que vocês enxergam isso aí do ponto de vista de vocês? Vai lá. Pode começar. Bom, cara, primeiro de tudo que independente do tamanho do projeto, sua responsabilidade é a mesma, seu cuidado e zelo com o projeto tem que ser o mesmo, porque afinal de contas você está mexendo com a vida de quem está lá dentro e com o dinheiro de quem trabalhou para construir aquilo lá. Então, independente do tamanho do projeto, o cuidado é o mesmo. E não porque todo mundo tem o objetivo de fazer projetos grandes, e não só pelo menos eu adoro o que eu faço, cara. Então, eu faço muito porque eu gosto do que eu faço. Então, às vezes você olha aquilo lá, você fala, pô, é satisfatório, né? Você vê. Então, quando você está lidando com projeto desses valores, então, eu já fiz casa que vale 1 milhão, e hoje, que nem a gente está, nessa semana, está com alguns projetos, a gente entregou um ano passado que para construir, então a gente fez a reunião, tava ficando 12 milhões a casa para construir. Para construir. Quantos metros? 1.316. Era muito grande. Então, assim, imagina, o cara vai construir uma casa de 12 milhões.
Então, por isso que eu falei, minha responsabilidade é a mesma para pequena e para gigantesca. Então, eu tenho que ter o mesmo cuidado, a mesma cautela. Só que, com esses clientes, às vezes, por exemplo, eu nem sei quem são. Porque normalmente quem fica na linha de frente ali é o arquiteto. Então, assim, um ou outro a gente vai lá, faz a reunião, mas eu acho que é basicamente isso. A gente tem que olhar para ambos os projetos, para ambas as direções com a mesma... Então, assim, uma casa de 12 milhões, só a estrutura, já parou para pensar nisso aí? Quanto o seu projeto lá, ele, não sei o valor, mas assim, é muito pequeno se comparado com o que o cliente, com o que você colocou lá. Essa estrutura aí deve ter custado aí de 2 a 3 milhões. Ficou mais ou menos isso. Por aí, né? Ou seja, ele vai gastar de concreto uns 3 milhões ali. Vai. E é você que está determinando. Então, Sim. é uma responsabilidade grande mesmo. Claro. É um baita investimento do cara que está comprando a casa. Né? Porque assim, quando você pega um projeto desse, lógico que as primeiras vezes você fica eufórico, você fala, nossa, cara. Então hoje eu tento hoje eu consigo colocar a bola no chão, porque eu sei que eu vou ter que eu vou gastar muito tempo ali para desenvolver aquilo, e eu sempre penso lá no final, que foi o que o Fernando falou, né? Falou, cara, a minha responsabilidade é gigantesca, imagina. Basicamente eu tô carregando um caminhão de 3 milhões de reais nas minhas costas. Então, lógico, conhecer pessoas com background é sempre muito importante, porque às vezes, quando eu vou falar com o Caio, eu falo com o Maurício, com o Rafael, sei lá, eu falo com alguém e falo, gente, só dá uma validada nisso aqui pra mim, vê se você acha que tá ok. Então, Mas assim, às vezes também é legal, porque para esse tipo de construção, o seu projeto é 1 milhão a menos para ele executar. Entendeu? Então, assim, nossa, é um baita de investimento comparado com o que você vai pagar no projeto, economizar 1 milhão de aço e concreto. Outra história muito rápida, não vou ser o palestrinha. A gente tá fazendo um projeto na Baronesa também, tem uma viga lá com 3 apoios, né? Um pilar em cada ponto e um central. Então, um vão de 9 metros, outro de 12. O arquiteto queria... você não... colocou uma viga de 60 centímetros de altura. Falou, você não acha que metálica vence? Eu falei, cara, não sei, não vai... Então, a metálica venceu, eu pedi pro meu amigo calcular, ele chegou no valor, o peso da viga por metro. Aí eu tenho uma empresa que são meus amigos de estrutura metálica, eu falei, cara, orça isso aqui pra mim. Eram 4 vigas dessas com 21 metros de comprimento. E aí a gente calculou a viga protendida, essas mesmas 4, cara. Na metálica, porque o aço é pesado, a viga ficou muito grande para ganhar aquela carga com aquela altura muito baixa, a viga ficou, as 4, 280 mil reais. Nossa. Já na proteção, ficou 65 as 4. Olha a diferença. Cara, olha o tanto. Aí a hora que eu mandei isso pro cliente, cara, ele me elogiou assim, lógico, né, tive ajudas, mas foi 220 mil de economia pro cara. É por isso que precisa investir em projeto. Explicado, case melhor que esse não tem. E, bom, fora a diferença de valores das casas, vocês acham, viu, Samara, você acha que tem alguma diferença, além dessa, para um projeto econômico? Você também está fazendo casa para bilionário, Samara? Não, ainda não chegamos nesse naipe, mas vamos chegar, por que não, né? Você acha que tem alguma outra diferença, assim? Se tem... Diferença entre os projetos, assim, tem... de um econômico para alto padrão? Tem muita diferença, porque assim... Quando a gente faz projetos menores, esse cuidado com o custo, ele se torna ainda maior. Porque o seu cliente é aquela pessoa que ele trabalhou a vida toda. É o dinheiro da vida dele. Verdade. Tá contadinho ali, né? Exatamente. Então, assim, tudo que você conseguir economizar, tipo, R$1 para ele vai fazer uma mega diferença. E esse cuidado é muito maior. Só que o problema dessas pequenas residências é porque sempre tem um Zé. O Zé tá lá e ele faz umas cagadas. E geralmente o Zé, ele não é o seu amigo, ele é o cara que fica fazendo marketing negativo. Qual é o pior? O cliente dá ouvido pro Zé e não pro engenheiro. Ele não é você. Porque o Zé promete fazer mais barato. Exato. Mesmo que ele não tenha como provar. E ele ainda diz que você não pensou nessa solução. Tipo, não, ele nem pensou nisso, olha que absurdo. Eu que tô aqui, tô vendo. Então, assim, tem todos esses cuidados. Já teve casos de chegar para cliente e falar, olha, você precisa demitir o Zé, porque o Zé tá acabando com a sua obra. E com todos os projetos que você fez. Você tá jogando fora os projetos. Então, esse cuidado para pequenas e médias residências é ainda dobrado, sabe? Mas eu vejo uma coisa que você tem... Aí quando a gente volta a mostrar valor,
não é puxando o saco, não sei se vocês já viram os projetos deles, que ela faz lá, pô, a hora que você... Aqueles vídeos até que, porra... Aquilo lá para um cliente, eu tenho certeza que o cara chega e fala, nossa, olha a minha casa, porque você faz aquele vídeo lá, fica sensacional, né? O vídeo do projeto. Sim, 3D, sempre dá uma animada. Então, assim, tem tudo isso aí, né? Tem a estrutura, mas e o que você entrega no final? Eu tenho certeza, eu não faço aquilo, entendeu? É um pouco de diferencial, é ali que ela vai buscando. A Samara é reconhecida nacionalmente pelo over delivery, né? Nossa, olha, vai até caixinha. Ela faz até caixinha com chocolate. Tem caixinha personalizada pro cliente. Com a madeira toda gravada, madeira. Lá não, gente, mas assim, o negócio tá piorando, porque... Piorando não, tá aumentando o número de pranchas, então assim, daqui a um tempo não vai ter mais. Porque... vai aumentando o tamanho das casas, né? Daqui a pouco vai ter que ser uma... Isso é proporcional. A gente imagina que não, fala, não, vou começar só com pequenas e médias residências, aí daqui a pouco você vai aumentando, tipo, uma de 500 metros, é o caminho natural. 1000 metros, aí vai surgindo. E o número de pranchas também vai aumentando e o over delivery precisa ser mudado constantemente. Mas eu acho legal o over delivery, eu acho uma proposta muito boa pro microempreendedor que está querendo se inserir, porque... Tem mais um diferencial, né, na entrega. Assim, são vários, como o Felipe falou, vídeo 3D, compatibilização de projetos, porque hoje a Alta Casa atende com todos os projetos que você quiser. Então a gente entrega para você a casa completa. Ó, aqui tá a tua casa, se seguir a risca, você já tem um mais built e isso vai agregar valor caso você queira vender ela no futuro. Então, na Alta Casa você tem alguns parceiros para te ajudar. Sim. Temos pessoas que trabalham fazendo esses outros projetos que acabam ali ajudando nessa compatibilização, gerando todo esse trabalho que todo mundo vê finalizado, mas tem gente por trás. Então, lá na Alta Casa são quantas pessoas e cada um faz o quê no projeto? Olha, no projeto de uma casa. É que assim, é muito relativo, né? Depende muito da necessidade do cliente, mas às vezes tem assim, umas 4 pessoas, 5 pessoas para casa pequena, padrão mesmo. E tem um que vai fazer o render, tem um que vai fazer o elétrico hidráulico, tem eu que vou fazer a estrutura, fazer esse cuidado com o cliente, então tem o que vai para obra, porque eu não quero ir para obra, mas tem gente que vai, então é mais ou menos assim que funciona. Perfil de obra também é diferente, né? Por exemplo, tem gente que lida bem em desenvolver projeto, mas acompanhar a obra é um tipo de pessoa, de conhecimento, comportamento diferente. É diferente você xingar o TQS e xingar o peão. Exato. Mas assim, o legal é porque a pessoa que entra ali trabalhando com você no escritório e trabalha com os seus projetos, ela se acostuma com a sua padronagem. Então ela já entende a sua linguagem, por que você usou, não vai ter alguns questionamentos, então a gente acaba ganhando um certo tempo ali dentro. Mas assim, voltando ao over delivery, que é algo super interessante, eu vejo ele como um marketing que ele continua depois de anos. Eu vejo assim, a minha mãe, por exemplo, ela fez a escritura da casa e entregaram para ela numa pasta, essa pasta ela tem até hoje. Nossa, que legal. E tá lá escrito, tipo, qual foi o cartório, qual foi o escrivão, tudo bem legível. Então eu imagino que o cliente também tem as pranchas da casa dele como documento. Então ele vai guardar aquela caixa, aquela simbologia, tem às vezes pendrive com o nome dele personalizado, ele vai guardar, ele vai ter um armazenamento diferente para aquilo. E isso é o que gera aquele insight do futuro de, então, a nossa casa quem fez foi a Samara, o Felipe. Da caixinha. Exato. Mas eu acho legal isso aí, porque para quem não conhece esse conceito de over delivery, é basicamente você entregar mais do que o cliente estava esperando. Por isso que é o over delivery. E eu gosto, sou fã, acho que você acertou muito assim em fazer isso, porque às vezes é esse detalhe que vai fazer a diferença, que vai fazer ele lembrar de você, que vai fazer você ficar reconhecida, que vai fazer ele te indicar. Você pode ter um projeto muito bom, isso óbvio já é muito bom para você ser indicado, mas se você caprichar nos detalhes, é aí que o cliente vai falar, realmente a Samara é diferenciada. Ela entregou algo a mais do que eu estava esperando. E aí você tem esse over delivery e a chance de você ser indicado e pegar novos negócios é muito maior, né? Sim. Vale a pena conferir o over delivery, tá no Instagram, tá? E assim, esses detalhes, que eu até elogio muito o detalhamento do Felipe, é algo que conquista até o pedreiro. Porque ele abre ali a tua prancha, ele entende as informações com muita clareza e aquilo também acaba gerando uma nova indicação.
Já fiz projeto com a Samara, já trabalhei com o projeto dela, é muito bom. E o pós-venda, né? Porque depois o cara vai te ligar às vezes e falar, cara, atenda o cara, pô, atender bem. Quando você faz capricho no detalhamento do projeto, além de você agradar o cliente ou quem está executando a obra, você também facilita a sua vida depois. Claro. Que seu você telefone vai tocar menos. Né? Seu telefone vai tocar menos porque o seu projeto está mais claro. Então é uma jogada inteligente. Você atende bem o cliente e ainda economiza depois no pós-obra. É isso que eu faço, detalhe o máximo possível. O telefone toca menos. E assim, ainda tem um certo diferencial, né? Às vezes o empreendedor que está começando, ele tem mais tempo para se dedicar a atender ao cliente. Exato. Então, às vezes, o cara que está iniciando, ele tem mais chance de fazer over delivery do que o cara que está com a agenda lotada e não tem tempo, às vezes, de fazer um capricho a mais na entrega. É uma dificuldade para quem cresce. Sim. Às vezes está na zona de conforto, já conquistou muita coisa, aí está com a agenda apertada. Acaba entregando só o essencial. Já está atendendo muita gente. Quem está começando, além de ter mais tempo, tem que pensar em formas novas de fazer as coisas. E aí eu entro numa pergunta que me fizeram no Instagram, um seguidor meu falou assim, como inovar nesse setor? Porque se a gente vai começar uma empresa, e vocês são empreendedores recentes, tem alguns anos, a gente pode considerar que são recentes, a gente tem que inovar, né? Como que vocês enxergam que dá para inovar nesse setor de projetos para residência? Assim, dá para inovar? Olha, você já falou que acha que o Instagram... Acho não, tenho certeza que o Instagram ele é mais para B2C. Concordo super com isso. Mas eu vejo ele como uma maneira de inovação para o público mais jovem. Legal. Porque é para eles que a gente vai vender daqui a um tempo. Né? E isso já está acontecendo. São os jovens que estão comprando as casas, que veio de berços muito bons, enfim. Então, eu acho que já é uma maneira de inovação. A forma como você vai falar com esse público. Como eles entendem, como que eles querem receber isso. Eu já tive casos de, tipo assim, o cliente me ligar e falar, olha, alguém me indicou você e tudo mais, falar, olha, legal, vou te passar o orçamento, mas veja meu Instagram, mandar para ele e ele ter uma identificação, porque ele trabalha com projetos mecânicos, e eu fazer um vídeo super engraçado falando, é só projetar? Então liga lá o software e põe ele para projetar sozinho para ver se vai sair. Só um desenho. Não, põe ele lá pra fazer, já que ele faz sozinho, né? Então, e aí ele me retornar pra fechar o contrato e falar assim, olha, aquela fala, se eu me identifiquei demais, porque também é minha dor como profissional. Então, assim, a gente acaba linkando coisas que a gente nem imagina. Acho que dá pra inovar com essas formas de linguagem, ver o que esse público jovem se identifica, como que a gente pode alcançá-los, como que a gente pode vender para eles, né? Que eles que são os futuros compradores. Legal, inovar na comunicação, no jeito de apresentar e de fazer negócio, né? E você, que outra forma você acha assim? Eu vou de um livro que eu li há pouco tempo, do Apolinário, ele fala que inovar é melhorar algo que já existe, né? Não precisa ser necessariamente algo novo, né? Você não vai recriar, não vai criar rodas, você vai melhorar algo, né? E aí quando... Eu acho que do meu projeto não é uma coisa tecnológica, mas justamente detalhamento, acho que foi isso que me levantou na rede, né, no Instagram, foi por isso. Mas aí tentar trazer coisas pro cara, justamente trazer algo que para ele não é palpável e trazer alguma coisa e falar, pô, isso aqui é mensurável pro cara. Então, quando eu coloco... Isso é uma coisa muito básica, mas pro cara que nunca viu, você colocar um QR Code lá, o cara fala, nossa, que legal, o cara olha assim, ele abre. Então... São os detalhes. E teve uma construtora, que foi uma daquelas que a gente estava falando lá fora, esse cara, ele pirou o dia que eu fiz o projeto, ele viu o 3D no celular, ele gostou, mas daí foi legal que eu projetei na realidade aumentada, ele falou, cara, nunca vi isso, assim, que ele já era mais de idade. E aí, dali por diante, ele começou a me indicar. Então, assim, como ela disse aquela hora, vocês, né, brigar com as armas que a gente tem. Então, inovar, eu sempre tento colocar alguma coisa mais no projeto e tentar... toda vez que eu entrego um projeto, eu não entrego do jeito dela, eu entrego... como fala? Tudo virtual? Por e-mail. Então, assim, a gente faz a entrega e daí eu escrevo tudo que eu considerei no projeto, eu mando uma lista mestra de projeto com a revisão que tá. Então, assim... Pelo menos, e é óbvio, né, que daí normalmente eu deixo na rede, né, não vai por e-mail, então fica lá no Drive, então todo mundo tem acesso. Então, é uma coisa que eu sempre tento,
O cara tá te contratando para resolver um problema, então você tem que deixar a vida do cara o mais simples possível. O cara, se fosse para te trazer problema, o cara não ia te contratar. E usar a tecnologia para isso. Facilitar a vida dele. Vocês hoje entregam os modelos 3D? Vocês entregam no Revit? Como é que vocês fazem? Eu entrego pelo Algin, né? Que eu acho que é super fácil pro cliente. Ele não vai ter o Revit instalado no computador dele, né? Tá. Então ele pode baixar um aplicativo e abrir isso naturalmente. Legal. Eu acabo também montando um drive, que eu acho que fica super fácil. Apesar de entregar as pranchas impressas, sempre vai perder uma, vai acontecer alguma coisa, então ó, já tá lá para você ter totalmente o acesso. E eu acho que é isso, tipo, o máximo. E acabo entregando sempre um vídeo de compatibilização. Quando o cliente faz os projetos elétrico, hidráulico e estrutural, a gente mostra para ele como é que vai ficar, onde que vai ser os shafts, os furos que tem viga, se tiver, né, porque a gente evita. Então, entrega isso só para ele ter uma percepção, porque o cliente, ele não entende o que é estrutura, o que é hidráulico e elétrico. Então, ele precisa de algo mais palpável. E às vezes olhar a planta é difícil para ele, mas se você olhar um modelo 3D ou um vídeo, né, é mais fácil para ele entender. Sim, né? sim. Até outra coisa, só falando da tecnologia, uma coisa que eu uso para mim de portfólio também, eu pago o Sketchfab, né? Mais ou menos, sei lá, R$65 por mês, alguma coisa assim. Então, todas as minhas, não todas, mas grande parte delas hoje estão lá hospedadas. Então, aquilo ali é basicamente uma nuvem. Então, eu mando aquilo ali também, porque o cara olha, tem um monte de projeto ali, né? Então, aquilo ali fica também, além dele que o QR Code, eu coloco 2 QR Codes, realidade aumentada e realidade virtual. Então, o cara olha lá, tem 2 coisas. Então, assim, no final das contas... Em cada folha? Na folha, eu coloco 2 QR Codes, um embaixo, eu coloco lá, visualize sua estrutura em 3D. Legal. Lá. Então, é uma boa ideia. São 2 aplicativos, o Algin e o Sketchfab. Bom, então tá aí, dicas para como inovar. Acho que vocês não estão com o sucesso que vocês têm à toa. Acho que além de todo o projeto, qualidade, over-delivery, detalhe que você capricha, tem toda essa busca por inovação. A gente não pode entrar no mercado com a proposta de entregar o mesmo que está por aí. Você tem que entregar algo diferente, né? E assim, tem projetos e projetos, né? Tem projeto mais simples, tem projeto mais desafiador. Quanto tempo mais ou menos vocês demoram para desenvolver um projeto completo? Depende muito. Para cada tipo de estrutura. Uma estrutura mais simples, uma estrutura mais complexa. Eu acho que assim, é meio complicado falar sobre tempos, principalmente para mim que sou uma pequena empreendedora. Mas assim, uma coisa que eu vejo é trabalhar para outras pessoas e com pressão faz com que a gente trabalhe mais rápido. Então, eu acho que o último trabalho desafiador, o Felipe viu, porque comenta assim, que detalhamento é esse? Foi um detalhamento para um amigo nosso, de Brasília, ele falou, olha, faz um detalhamento para mim, já tinha feito um anterior, tá bom, vou fazer. Só que assim, ele virou e falou, eu quero em 5 dias. Eu falei, o quê? Eu nunca fiz isso em 5 dias. Deu certo, sabe assim? Tipo, eu não tive, assim, uma sobrecarga de trabalho não muito dormiu, grande. mas assim... Não dormi muito, tudo mais. Mas rolou. Daí você fala assim, não, pera. Eu consegui detalhar uma casa de 1000 metros em 5 dias, tipo, um detalhamento pesado, que eu tive que montar toda a padronagem dele. Porque eu não tinha, tipo, o padrão dele tá dentro do TQS dele, não no meu. E eu fiz pelo Revit, criei um template só pra ele. Então teve também essa demora por conta disso. Mas aí você vê que os desafios, se você criar essas metas de que, eu posso ser mais produtivo em menos tempo, funciona. Então uma casa pode sim sair em 5 dias, uma casa básica, todo o detalhamento e tudo mais. Se pegar certinho ali, firme, sai. Acho assim, quanto mais você faz, melhor você fica, mais rápido você faz. Então aquele negócio de ou é bom ou é rápido, é até a página 2, porque dá para ser os dois, desde que você seja muito bom, entendeu? Eu acho que chega, que nem você pegar um estagiário, que ele faz em 5 dias, o engenheiro faz em 1, né, cara? Assim. Mas vai chegar uma hora que esse estagiário vai fazer em 1 dia também. Então é questão de você aprender e melhorar, né? E aí você vai chegar lá e vai fazer mais rápido, né? Eu fui estagiário, é isso mesmo. Sabe como é que é, né? E tem as ferramentas também, porque, como eu mesma disse, eu fiz o detalhamento dele todo no Revit, não fiz no TQS. E no Revit você gera um template, né? O template é um modelo, tá, gente? Que você faz para aquela determinada residência, enfim, você cria N modelos. E eu criei o modelo dele.
Então, demorou um pouquinho mais de tempo. Mas agora, se ele mandar outro projeto, tipo, é menos tempo ainda. Porque já tá configurado. Já tá feito. Já tá tudo certo, é só jogar lá, fazer as legendas. Então, assim, a gente acaba ganhando tempo. Se você domina muito bem a ferramenta, vai que vai. Aproveitando que a gente tá falando de ferramentas, a gente tem que contar um negócio que a gente ficou sabendo antes do podcast começar, que as ferramentas Revit e o TQS não servem só para fazer projetos. Tem gente aqui que fez até logo no TQS, é isso aí? Isso, Deixa eu contar essa história aí, cara. Cara, se te contar os desenhos que eu já fiz no TQS, olha, eu mexo com o TQS desde 2010, então hoje eu tenho bastante destreza aí. E aí quando eu saí do escritório que eu trabalhei, a gente estava até conversando aqui com a Samara antes de começar, a gente sai meio perdido, você não sabe fazer orçamento, você não sabe fazer nada. Você sabe, eu sabia só fazer projeto, e olha lá. E aí eu falei, cara, não tem nem logo. Tanto que eu tava falando, puta, eu não gosto do nome da minha empresa. Na época eu falei, vai isso. Aí eu peguei e falei, quer saber? Vou desenhar no TQS mesmo. Aí eu desenhei. E aí ficou por um bom tempo, até que uma época eu tive dinheiro, fui pedir pra um cara que fazia, falei, arruma pra mim aí que... Dinheiro faz tudo no TQS, cara. Até logo, essa foi nova, né? Cara, o cara sabendo desenho técnico e manusear a ferramenta... Foi, eu fiz vai que vai. Engraçado, mas foi. Ó, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. A gente tá falando aqui das métricas, tempo de produção. Vocês hoje, tem alguma métrica, assim, de quanto tempo vocês vão gastar no projeto? Na hora de orçar, vocês conseguem pegar por metro quadrado, sei lá, e saber quantos dias vocês vão gastar na concepção e no executivo, no detalhamento? Vocês têm isso? Bom. Ou vai no chute? Não. Olha, esse negócio de cobrar por hora, assim, eu nem faço. Eu faço por metro quadrado mesmo. Padrão, todo projeto mesmo? Todos, porque eu sei que eu vou tomar na cabeça. Que nem, acho que foi o último projeto que eu postei nos stories, a casa é imensa. Só que, nossa, cara, é uma loucura. Uhum. E aí eu achei que eu ia levar menos tempo pra fazer. Eu terminei de modelar ela ontem. Geralmente a gente acha que vai gastar toda vez. Tempo. Minha esposa sempre fala assim, nossa, você nunca acerta. Você sempre fala, eu falo assim, daqui uma hora eu acabo. Tu lá faz 4 já. Não, o Raul sabe bem disso. E aí? O Raul, meu sócio, tá aqui ouvindo a gente. Ele sabe, né, Raul? Que a gente no começo da empresa eu falava, Raul, quanto tempo você acha que vai isso aqui? 1 hora. Aí ele gastava 2, 3. E eu ficava assim, Raul, já deu 1 hora, hein? Calma aí que tô processando aqui e não deu. Aí sempre que eu perguntava o prazo de novo, ele me dava uma resposta, eu falava assim, tá, mas é prazo real ou é prazo de engenheiro? Porque são prazos diferentes, né? Bom, meus prazos eu sempre cumpro, eu nunca extrapolei um prazo, isso aí parece demagogia, mas assim, eu sempre fiz dentro. Só que dentro dos meus limites ali, aí foi essa casa, eu falei, cara, acho que uns 3 dias eu modelo, foi 5 só para modelar, assim, e ainda tem umas coisas que não estão passando. Então, é um pouco difícil de mensurar. Por isso que tem gente que fala direto, essa pergunta rola no Instagram, deve rolar para você também. Você cobra por metro quadrado, por hora? Não, eu cobro por metro quadrado e eu cobro um valor justo, que eu sei que vai... Tem projetos que você vai ganhar menos, projetos que você vai ganhar mais, mas vai no padrão, metro quadrado, acabou. Mas normalmente, assim, eu tento ficar naquilo ali, porque aí, lógico, eu sempre pondero, que eu olho e bato e falo, nossa, o tamanho disso aqui. E daí, às vezes eu subo um pouco mais o valor, que daí eu sei que o cara vai pedir... Por complexidade, né? Então, porque assim, às vezes... É meio, vamos supor, você fala, eu cobro R$30 metro quadrado, por exemplo. Uhum. Só que daí você fala, putz, vai ter proteção aqui. Aí eu vou lá e coloco 40. Uhum. Porque eu sei que aquilo ali vai levar mais tempo, né? Porque o resto é o que eu vou lá e arrebento e faço rapidinho, mas naquilo ali eu vou diminuir. Então, eu sei que aquilo ali vai pagar o tempo. Então, assim, no final das contas, vai entrar no tempo que eu tô cobrando mais. Mas é lógico, você diluir o preço, você vai diluir por metro quadrado e vai chegar nessa. Mas eu acho que em casa faz até mais sentido você conseguir chegar num valor por metro mais padrão, assim, mudando algumas que nem você falou, às vezes é mais complexa, então só por complexidade, mas o valor por metro dá para seguir ali mais ou menos. Prédio já é um pouco diferente porque tem mais variáveis, então se eu tiver, por exemplo, torres iguais, se eu cobrar valor por metro, não faz muito sentido. Então se eu tenho um empreendimento com 100 mil metros quadrados, que é uma torre, e um outro empreendimento de 100 mil metros quadrados, que são 10 torres iguais, se eu cobrar por metro quadrado, não faz sentido, né? Mas eu acho que em casa é mais fácil de praticar isso aí, né? Você também orça por metro, Samara? Não, eu orço por tempo mesmo. Eu tenho, assim, mais ou menos quanto tempo que eu vou precisar, sentada, e todos os projetos eu tento cronometrar. Maridão, vê lá, olha. Sério? Então, eu sempre falo, olha, foi 3 horas pra fazer isso, foi mais 5 pra fazer aquilo, então eu vou criando uma média, né? Então ali quando eu olho a metragem e a complexidade do projeto, já dá pra ver assim, se vai ser ok ou não. Mas também nunca extrapolei o prazo. Eu falo, não, é 30 dias que eu vou te... É 30 dias se até vira, menos. mas faz, né? Vai, funciona. Eu acho difícil, assim,
Porque, por exemplo, pra fazer uma escada, eu sei quanto tempo que eu faço, eu sei quantas coisas. Porque, assim, por mais que eu tenha 2 caras lá que fazem as coisas pra mim, por exemplo, hoje, normalmente, eu modelo, eu calculo, deixo redondo, aí eu tenho aquele cara que eu falei pra você que eu tenho de experiência e tem de vida, quer dizer, ao contrário, eu tenho de vida e tem de experiência, o Samuel, que trabalha comigo hoje, ele, nossa, então assim, eu calculo, ele detalha, mas quando era eu que fazia tudo, projeto de cabo a rabo, eu sei mais ou menos quanto tempo leva pra fazer alguma coisa. Agora, às vezes, eu vou lá e subestimo o projeto, aí eu tomo no nariz, porque eu falo, puta, esse aqui eu acho que eu faço rápido. Nossa, aqui vai ver, não passa. Isso aqui nunca aconteceu com a gente. Quantas vezes eu não subestimei projetos? A gente acha que vai ser tranquilo e não é. Mas a gente começa a entrar naquele problema que de vez em quando você comenta aqui com a gente, né? Se a gente não tiver dados, a gente não consegue gerenciar. Principalmente em escala, né? Principalmente em escala. Agora a gente tem aqui no escritório 130 projetos na carteira. Tem até mais, que alguns estão inativos, né? O cliente parou, pausou e tal. Então, assim, é muita coisa. Se você não controlar, que nem a Samara falou assim, controlar as horas, né, Samara? É muito legal isso aí, porque num escritório pequeno, sei lá, com pouco projeto, ok. Mas num escritório grande, se você não tiver esses dados, às vezes está tendo prejuízo e você nem sabe. Então a gente, por meio do Metacron, a gente consegue levantar quantos dias a gente gastou no EP, no pré-executivo, no executivo de cada projeto e quem foi o engenheiro que trabalhou. Quantas horas cada engenheiro trabalhou naquele projeto. Então a gente consegue ter o custo e calcular o lucro. Então se a Samara tem esse histórico, sabe quanto trabalhou, você também consegue ter o seu lucro por projeto, você consegue calcular. Sim. Isso é interessante. Mas vocês têm hoje, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, mas vocês têm hoje uma relação, por exemplo, se eu gasto um dia no EP, quanto eu gasto no executivo? Vocês têm isso? Dá pra ter? Dá. Quanto vocês acham que é? Ou quanto vocês calcularam? Eu vou falar o que eu entrego esses projetos. Por exemplo, essas casas assim, eu sempre peço 45 dias, 20 dias para desenvolver, mandar pré-forma. Mas eu sempre falo, gente, em 15 dias eu quero... Mas assim, eu sempre faço, que nem esse que eu tava falando que eu demorei, eu vou entregar amanhã, vai ser o 9º dia para pré-forma. Quer dizer, eu tenho que fazer passar umas coisas ainda. Mas, aí beleza. Só que na hora que o negócio tá redondo, a gente deixa a forma, a pré-forma eu já deixo ela assim, maravilhosa, para depois a gente vir. Então, assim, no detalhamento a gente é muito rápido. Então, o detalhamento, se a gente for trabalhar todos os dias corridos, eu acho que assim, uns 6 dias, 7 dias numa casa dessa a gente faz. Aí depois eu tenho mais o quê? Os dias de conferência. Eu tiro mais uns 2 para conferir tudo. É, totalmente diferente do nosso aqui. Eu perco mais tempo no detalhamento. Eu sou muito mais criteriosa no detalhamento, porque eu sempre falo assim que o detalhamento é a chave do negócio. Até porque é ele que a pessoa vai ver. Ele vai ver o 3D, concepção, ele não tá nem aí pra isso. Ele só quer saber onde que vai ser a locação e tudo mais. E eu prezo muito por as coisas estarem totalmente alinhadas, sabe? Criteriosa, perfeccionista. Cota vai ser todas da direita para a esquerda, certo alinhamento. Então eu demoro mais tempo no detalhamento. A concepção é mais rápida. Tipo, só mesmo se tiver alguma dor muito específica, aí eu recorro, né? As pessoas que podem me ajudar para tipo, e aí, como é que eu faço isso? E é até interessante falar que nenhum projeto ele é só uma cabeça, né? Tem muitas cabeças pensantes por trás, até mesmo de pequenas empresas. Ah, sim. Não, eu faço essa pergunta porque, a gente tem uma história rapidinha aqui, que a gente orçava projeto sempre assim, quanto tempo eu vou, sempre por hora, por dia, esse aqui eu vou gastar tantos dias no EP. E a gente tinha uma relação de cada dia no EP, e assim, prédio eu acho que é bem diferente de casa nesse sentido, assim, as métricas são outras, né? Mas a cada dia no EP a gente vai gastar 3 dias no executivo, a gente multiplicava por 3 os dias no executivo e orçava com base nisso. Aí depois que a gente teve os primeiros projetos finalizados, que a gente levantou no Metacron quantos dias a gente gastou, a gente descobriu que até no EP a gente estava acertando, no EP é o estudo preliminar, né? A gente estava acertando o prazo, mas o executivo, em vez de ser 3 vezes o prazo do EP, era 6. A gente gastava muito mais no executivo. E aí a gente estava tendo prejuízo e nem sabia. Então é por isso que eu faço a pergunta, porque eu acho que pra gente foi muito importante ter esses dados, entendeu? De dimensionamento, de trabalho, e eu acho que é legal a gente ter também. Eu queria saber como é que é para casa, entendeu? Eu falo porque eu trabalhei naquele escritório, cara, eu aprendi mexendo no TQS inteiro nesses 11 anos, assim, porque eu detalhei viga, bloco, pilar lá e tudo, fazia forma. Então, assim, eu peguei muita habilidade para fazer tudo. E o Samuel, que é o cara que trabalha, foi ele que me ensinou. Então, hoje eu tenho muita agilidade, ele mais ainda do que eu, então a gente tem no detalhamento, porque eu fui detalhador lá há muito tempo, né? E uma coisa que eu aprendi com o meu chefe, primeiro de tudo meu antigo chefe, foi até medo. Porque tem muita gente corajosa pra ver medo, tá?
E tem outra coisa que existe uma diferença imensa entre cálculo e entre projeto. Calcular é uma coisa, projetar é outra. Tem muito cara, você vê professor, cara que, nossa, o cara é um gênio, mas você dá um projeto para ele, não sai. Então, assim, calcular e projetar são duas coisas muito diferentes. Então, você juntar tudo, respeitar a arquitetura, a segurança da estrutura, deixar ela econômica, a execuibilidade do negócio ali, é difícil pensar. Então, assim, aprender na prática foi isso. Arrancaram meu couro lá de estagiário, mas valeu a pena. Aprendeu. Bom, galera, ó, a gente tá chegando ao fim aqui, até porque o Felipe tem reunião, né? Dá pra dar uma esticada. Dá pra almoçar com a gente, será? Que horas são? Agora, 1 hora. Dá. Então, será que a gente consegue puxar uma última pergunta? Dá pra comer um lanche. Manda aí, Caio. Baseado na experiência que vocês dois têm até o momento, quais são os problemas mais comuns, assim, que demandam mais atenção numa casa do ponto de vista estrutural que aparecem para vocês? Pra mim, às vezes, são bem mais leves e tranquilas que as suas. Acho que vai ser igual. Será? Eu acho que não. A dificuldade que eu mais encontro é a aceitação da minha concepção. Porque, por exemplo, a gente sempre entra com algumas discussões, né? Do tipo, vai ter que ter um pilar aqui, não vai dar, ou você faz isso aqui de protendido, e a pessoa fala, não quero fazer de protendido, então vai ter que ter um pilar. Ou, eu quero essa marquise de 1,20 m, com um vão de 16 metros. Aí você fala, olha, vai ter que ser de maciça, a gente vai ter que deixar as outras lajes maciças também para poder suportar, enfim. E aí a pessoa fala, não, isso é absurdo. Não, eu não vou fazer. Então, para mim, é essa educação de falar, olha, eu fiz assim e ponto. Tanto que é muito recorrente as ligações do tipo, oi, Samara, e aí? Posso fazer treliçada? Eu coloquei treliçada? Não, então não. Tá bom? Obrigada, tchau. Sem até ter negociação, porque essa negociação eu até tento ter antes, tipo briefing, sabe? Eu até inseri briefing no meio dos meus projetos. Com o arquiteto, com o cliente, para eles entenderem, ó, isso aqui deu tanto já de aço. Tá bom para vocês? Não vai ter crítica depois que o engenheiro exagerou? Ah, não, tá de boa. Então, ó, depois eu não quero ver reclamação. Combinado não sai caro, né? Exato, tipo, eu não quero ver reclamação. Vai ser assim, tá tudo certo, tudo amarrado. Então, essa pra mim hoje é a minha maior dificuldade, tipo, ter que educar eles em relação à concepção. Foi isso que eu dimensionei, é isso que eu acredito, vai ter que fazer desse jeito. Pra você é a mesma coisa, Felipe? Não. Falei que é um pouco. Porque a tecnologia, tanto em software quanto na engenharia mesmo no campo, tem cada vez mais se elevado. Tanto que você vê um prédio dos anos 70, o pilar para aguentar 10 andares é desse tamanho, e hoje um pilar com o FCK, com tudo que a gente tem, é desse tamanho. Tipo, cai de 100, de 1 metro para 50 centímetros. Assim. Então, aí o que acontece? O arquiteto vai lá e faz aquele baita projeto maravilhoso, só que ele deixa um vão imenso com uma altura de 35 centímetros. Não consigo fazer milagre. Então, assim, entra naquele negócio que eu falei de projeto e cálculo. Meu chefe sempre falava assim, meu antigo chefe, ele sempre falava assim, cara, desculpa eu sempre ficar usando ele, porque foi da onde eu vim, cara, foi da onde eu aprendi tudo. Mas ele falava, cara, você vai esgotar todas as possibilidades antes de chegar para o arquiteto. Então, se a gente vê que não vai dar, é o que eu faço, eu chego para o arquiteto não com o problema, eu chego com algumas soluções, falo, olha, eu pensei nisso, daí a gente tenta compor alguma coisa para eu não estragar o projeto do cara. Mas às vezes eu falo, olha, preciso de um pouquinho, 5 centímetros aqui já faz diferença na viga. Então, isso, eu acho que assim, é um pouco das coisas. O arrojo da arquitetura, a composição que eles fazem, que eu acho que ele deve, eu não sei, cara, mas o cara da arte da desenvolvimento fala assim, ele se vira. Vamos testar. Vamos ver. Então, acho que é isso, cara. É a concepção do negócio, mas eu tentar extrapolar todas as possibilidades antes de chegar. Eu tento nunca chegar com um problema. Eu falo, cara, não dá, pense em outra coisa. Não, eu tento com alguma solução. Aí... Às vezes a solução não é a mais econômica. Geralmente, quando é arrojo, claro. Fica cara a estrutura, Sim. né? Mas também tem outra coisa muito boa nesse meio, né, de questão de concepção, porque imagino que aconteça aqui com vocês também. Pegar um projeto, tipo, de cara, assim, pra orçar. Daí você já vê ali um monte
probleminhas, né? Porque a gente já vai tendo feeling mais aguçado. Já vai ter a noção, essa aqui vai virar uma transição, você vai me dar uns 2 dias a mais. E essas coisas, às vezes eu acabo falando pra ganhar o cliente, sabe? Tipo Mostra assim, que você sabe. Então, ó, eu vi isso aqui, vai ter que ser maciço, vai ter que fazer assim, fazer assado. Daí a pessoa fala, os outros não falou nada, só me deu preço. Então, assim, também acaba virando um macete. Isso é importante. Porque você já ganha a confiança dele, né? Sim. Você não só viu a metragem, né? Você abriu o projeto. Avaliou. Exato. É tentar chegar e mensurar pro cara, falar isso, falar, olha, isso aqui tá um pouco complicado, vou tentar resolver, mas assim... Mas já mostra que você já viu, já tá pronto. É só pro cara não pensar, falar, já não vai conseguir, vou chamar outro ali mesmo, entendeu? Porque às vezes o cara pode pensar o contrário, mas enfim. Não, mas legal. Bom, galera, acho que foi muito bom. Deu pra gente concluir, pelo menos eu concluí, que não dá pra confiar só no Zé. A gente vai precisar do engenheiro, né? Não só o calculista, como de obra também, né? E recado final agora, então, pessoal. Para quem está nos ouvindo aqui, quem está começando, já começou a abrir um escritório de projetos, que dica vocês dão para a galera? Ladies first, vai lá. Eu já falei isso no anterior, eu vou tornar a dizer, faça o network salva. E abre negócio, salva né? muito. Porque assim, como eu mesma disse nesse episódio, a gente não faz um projeto sozinho, tem outras cabeças pensantes, porque algo que eu não sei fazer, alguém já passou e já solucionou e pode acabar te ajudando. Então, assim, faça muito network. Acredite que esse mercado residencial, ele é progressivo. Eu vejo um mercado bem em ascensão, as pessoas estão tendo essa conscientização de projetos, principalmente para pessoas que estão no mesmo caso que eu, que nunca trabalhou com isso, dá para se inserir muito bem. E dá para ficar muito rico, como é o caso do Felipe, né? Vamos chegar nesse ponto, né? Gente, eu faço das palavras dela as minhas, mas eu também falo outra coisa. Estuda bastante, cara, porque cada dia, que nem tem gente que eu acho até, eu falo, não acredito, porque tem gente que fala, se eu trabalho não sei o que, se espelha em mim. Mas eu tava lá um dia. Só que às vezes eu falo com alguns casos que eu falo, nossa, cara, como eu sou burro. Então, assim, você tem que estudar muito, a nossa área demanda isso. Não entrar na área só porque acha que vai dar dinheiro, porque eu acho que isso aí a gente tá tratando com coisa séria, não é brincadeira. Então... sempre estudar muito e saber que a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Não tô onde eu tô porque foi mérito meu. Primeiro, agradecer a Deus, né? Ele em primeiro lugar, e depois todo mundo que passou pelo meu caminho, todo mundo que estendeu a mão, enfim, é isso. E o network é isso, você conhecer a pessoa certa, você vai chegar longe. Acho que é. Nunca para de estudar. Por isso, por causa do networking, que estamos todos aqui também, né? Exato. E falando em networking, como é que a gente fala das redes sociais, cara, já que você é um influenciador aqui? Né? Bem, quem quiser me encontrar nas redes sociais, tem o meu perfil no YouTube, o Prof. Caio Aguiar, onde eu fico produzindo conteúdo, ensinando principalmente a usar os softwares. E tem no Instagram, que é o @c.h.estruturas, onde toda semana eu produzo conteúdo sobre estrutura de concreto. Falou da RM, né? Do RM mais projetos no Instagram, onde a gente posta cortes aqui desse podcast, um monte de assuntos sobre engenharia. No YouTube também. YouTube, RM mais projeto estrutural. Tem o meu perfil, que é o @falamagg, onde eu falo mais sobre gestão e vendas para engenheiros e arquitetos também, porque além de projetar, saber a técnica, você tem que saber vender, senão vai fazer para quem? Senão nem começa o projeto. Nem começa. E agora temos também os nossos influenciadores aqui digitais, a Samara. Ela é. Samara Expert. Qual que é o Instagram, Samara? @Samara Marques com 2 Zs, né? Vamos lá conhecer meu feed cor de rosa e também curtir algumas informações sobre estruturas de um jeito mais descontraído. E o Felipe, que tá também aprendendo, né? Eu sou aprendiz de marketing digital aqui. O Caio, uma vez, ele me deu um áudio de uns 3 minutos. Chegou no final, a gente esqueci tudo no começo, mas o pessoal manja aí, eu vou tentando. E a minha página é @prime engenharia estrutural mesmo, não é com S mudo, que tem vezes as pessoas procuram, então é isso aí, gente. Eu não sou... Oi? Lá dá pra encontrar os detalhamentos mais bonitos do Brasil, é isso? Eu tô tentando aí, né, vamos ver. Mas vamos lá, e às vezes eu posto algumas coisas legais lá, não sou tão... Conteúdo. E uma coisa, eu não trago conteúdo muito técnico, que deixo isso aí pros caras, pros mestres e doutores aí, pro pessoal. Eu tento trazer uma coisa mais do dia a dia pro pessoal ali.
Legal. Galera, muito obrigado pela visita de vocês aqui, acho que pelo tempo, pela informação, conteúdo que vocês compartilharam com a galera da RM. Obrigado, Caio, por mais uma parceria aqui, mais um podcast juntos. Obrigado a quem está nos ouvindo aí, nos assistindo. Obrigado ao Vidal, time de marketing, todo mundo. E até o próximo... Até o próximo podcast. Estou falando errado. Até o próximo podcast. Valeu, gente. Muito obrigado aí.